Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como comprar um gerador a gasolina e como instalar de forma correta. Acompanhe o vídeo e deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou sugestão. O primeiro passo para a compra do nosso gerador é decidir qual a potência que ele vai alimentar. O que a gente vai estar ligando nesse gerador. E para isso a gente precisa somar todas as cargas que vão ser ligadas. E a gente vai dividir essas cargas em duas. De um lado nós temos as cargas de motores e de outro lado as cargas de equipamentos eletrônicos. E por que a gente tem que dividir? Porque os motores são cargas indutivas e cargas indutivas trabalham de maneira diferente. O que a gente vai fazer é somar tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma televisão, 10 lâmpadas, um secador de cabelo, eu vou somar tudo isso. Por outro lado, se eu tenho uma geladeira, um ar-condicionado, um frigobar, eu vou somar tudo isso também separado. E por que isso? Porque toda vez que a gente aciona um equipamento indutivo, ou seja, um equipamento que possui motor, na partida ele exige uma carga muito maior do nosso gerador. Ele precisa sair da inércia, o motor está parado. E toda vez que esse motor precisa começar a girar, ele consome ali uma carga muito maior. Geralmente 4 vezes o valor da carga nominal. Depois que a gente multiplicou as cargas indutivas por 4, a gente pode somar com as outras cargas, ter ali um valor total. E é dentro desse valor total que a gente vai escolher o nosso gerador. Geralmente os anúncios na internet, eles colocam ali a potência de pico do gerador no anúncio. Você precisa comprar com base na potência nominal. Ou seja, enquanto o seu gerador entrega, tempo que ele está ligado. Porque a potência de pico ela é apenas por alguns segundos. O gerador não consegue manter essa potência de pico. Por isso a gente não usa o valor da corrente de pico, e sim da corrente nominal. E como que ficou o cálculo aqui para minha estufa? Basicamente eu tenho 4 motores. Eu tenho uma bomba centrífuga de 1/4 de CV que dá um consumo de 183,87 watts. Eu tenho 3 bombas de aquário, uma com 80 watts e 2 de 40, cada uma 40. Então eu tenho ali 160 watts de bomba de aquário. Multiplicando então essas cargas por 4, eu tive um total de 1.375 watts. E o gerador que eu comprei tem uma potência nominal de 2.800 watts, ou seja, está bem acima ali do que a gente precisa. Pesquisando na internet, a gente acha diversos modelos e diversas marcas de geradores. Por que eu escolhi a marca Toyama? Porque eu comprei uma roçadeira há um bom tempo, tem um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, eu tô deixando o link na descrição, e eu gostei porque não deu problema. Então eu comprei dessa marca porque é uma marca barata, não é caro, é uma das marcas mais em conta que tem, e até hoje eu não tive dor de cabeça. Se você tem alguma coisa da Toyama, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência. Aqui na parte de cima a gente tem o tanque de gasolina e o medidor de combustível. Todos os geradores são iguais. Esses a gasolina que eu pesquisei são todos iguais. A mesma configuração. Aqui eu tenho o botão de liga e desliga. Quando eu quero dar partida no gerador, eu coloco ele para cima. Para desligar, eu coloco ele para baixo. Aqui eu tenho um voltímetro que mostra para mim qual que é a geração que está saindo aqui do nosso gerador. E aqui eu tenho as tomadas. 2 de 115 e uma de 230. Uma coisa bem importante, na hora da ligação, nunca esquecer de colocar na tomada certa. E aqui eu tenho a chave seletora, que é mais uma forma de segurança. Porque se eu tenho aqui ligado em 115, está sendo alimentado apenas as 2 tomadas aqui. Se eu ligar aqui, não tem energia. Quando eu mudo para 230, aí essa tomada aqui passa a ser alimentada. E aqui eu tenho a chave disjuntora do gerador. Colocando para cima, elas estão ligadas. Colocando para baixo, desligado. Aqui eu tenho uma saída de 12 volts, de 8 amperes, que a gente pode estar colocando aqui uma bateria para estar carregando. E aqui é o aterramento do gerador. Esse cabo aqui aterra toda a carcaça do gerador no chão. Ninguém fala desse pino, pessoal, mas é um pino muito importante. Se acontece uma falha no isolamento do gerador, ali no estator ou em algum fio, passe qualquer tipo de corrente aqui para a carcaça do gerador e a gente coloque a mão, a gente vai tomar um choque. Então é por isso que a gente liga o aterramento. Essa daqui são as informações básicas do gerador. Então eu tenho aqui o modelo, potência máxima, ou seja, potência de pico 3.1 kW e a potência aqui nominal 2.8. Ele é bivolt, pesa 50 kg. Apesar de ser um gerador portátil, é um pouquinho pesado, meio desajeitado de carregar.
aqui o escapamento. É muito importante que a gente sempre utilize em um local aberto, tá? Não colocar um gerador desse em um lugar fechado com o escapamento para dentro ali do ambiente, porque a fumaça que sai aqui é tóxica. Então se você ficar inalando isso daqui, logicamente não vai fazer bem para a saúde. Nesse canto aqui fica o filtro de ar. É um filtro que fica instalado dentro dessa caixinha e a gente abre essa presilha aqui para estar trocando, limpando ou substituindo ele aí no caso. O motor desse gerador é muito parecido com o motor de moto. Por isso, toda vez antes da partida, a gente tem que abrir aqui, ó, e conferir como está o nível do óleo lubrificante. Esse daqui é o óleo lubrificante que eu estou utilizando. Eu segui ali a recomendação do manual e pedi um óleo 10W30. Porém, eu não sei se existe um óleo específico para gerador. Não sei como funciona, não sei se esse é o óleo mesmo correto. Mas eu fui no posto e o único 10W30 que tinha era esse daqui. Ele também é 4 tempos. Então eu creio que seja o óleo correto para o nosso gerador. E uma dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: toda vez que a gente for guardar o nosso gerador, que a gente não for mais ali utilizar por um período, o que a gente vai fazer? Com ele ligado, a gente vem aqui, ó, e fecha o registro e deixa a gasolina que está na cuba lá do carburador acabar e o motor desligar sozinho. Quando a gente fecha lá, esse reservatório, a cuba do carburador para de receber gasolina. Então, o motor vai consumir essa gasolina e vai desligar sozinho. Com isso, a gente evita que aquela gasolina fique ali dentro, apodrecendo ali, entupindo tudo que for buraquinho que tem dentro do carburador. Uma outra dica é, se você for deixar por muito tempo sem utilizar, tira essa mangueirinha aqui, ó, só puxar essa presilha para trás, dá uma borrifada de desengripante aqui dentro. Esse desengripante vai descer, vai lubrificar ali todas aquelas passagens ali do carburador e vai evitar que na próxima partida o motor não pegue por falta de combustível ali no carburador. É o que mais acontece nesse tipo de gerador aqui. Apesar desse modelo aqui ser um modelo portátil, eu vou estar fixando ele no chão. Por quê? Primeiro, que eu só vou utilizar aqui na minha estufa. Ele não vai ter nenhuma outra utilidade. E eu preciso que ele esteja pronto aqui. Sempre que faltar energia, ele tem que estar disponível para dar a partida. Eu fiz aqui um piso bem grosso, já que o nosso gerador vibra bastante. Então esse piso aqui ele está com 10 centímetros. E eu vou fazer mais um ressalto aqui. Nessa parte, vou colocar meu gerador aqui. Então eu vou erguer mais 10 centímetros para estar colocando ele em cima. Montei uma estrutura de madeira com as dimensões do gerador, deixando aqui um pouquinho maior, 10 centímetros para cada lado, tanto aqui quanto ali. Agora eu vou preparar um concreto e vou concretar esses 10 centímetros de altura e vocês vão acompanhar aí comigo. Terminei a concretagem e agora a gente vai esperar uma semana para estar fixando o gerador aqui em cima da base. Fixei o gerador aqui no lugar, coloquei 4 parafusos nesse suporte aqui de baixo. Coloquei aqui também o tubo do escapamento. Esse tubo aqui está indo para o outro lado da parede para jogar a fumaça para fora do nosso quartinho aqui do gerador. Quero passar para vocês agora como ficou a parte elétrica. Então, pessoal, eu tenho a energia chegando aqui por cima desse disjuntor. Eu coloquei também um disjuntor no neutro. Eu sei que neutro não é seccionado, mas nesse caso eu coloquei. Então a energia chega aqui. Quando o disjuntor está ligado, ela passa para baixo e vem aqui para o sistema da bomba, para o timer. Do outro lado do gerador, eu coloquei uma tomada. Essa tomada está ligada aqui na parte de baixo do disjuntor. Ou seja, quando eu desligar aqui, ó, a energia da rede ficou parada aqui, a tomada está ligada aqui. É muito importante você se atentar a isso. Jamais a gente pode ligar o nosso gerador com a chave aqui ligada. Vou mostrar para vocês o passo a passo para estar acionando o gerador. Essa tomada aqui tá vindo lá da minha caixinha e ela tá depois do disjuntor. Então eu desliguei o disjuntor, não tem mais energia passando para cá. A gente já pode ligar o gerador aqui para alimentar ali a nossa bomba. Para fazer a alimentação, eu fiz esse cabo aqui. São 2 pinos machos. E o que acontece? Como ele tem esse pino terra aqui e a tomada tem esse formato, a gente nunca consegue colocar ele ao contrário. Então, por exemplo, se eu tentar ligar ele aqui, ó, eu não vou conseguir. Ou seja, a minha fase sempre vai estar na mesma posição. Vamos supor, pessoal, que a energia da rua acabou, tá desligado, tudo desligado. Primeira coisa que a gente deve fazer, vir aqui, desligar os 2 disjuntores. Eu venho aqui e conecto na tomada de 115 volts. A minha bomba é 115, ela não é 220. Se a nossa alimentação fosse 220, a gente estaria colocando nessa tomada aqui. Encaixa a outra ponta do plug aqui na tomada e a gente já tem o gerador ligado no sistema. Para a ligação do gerador, a gente coloca o botão
em on, pega o afogador e coloca ele todo para cá, nessa posição aqui. Liga a gasolina, caso ela esteja desligada. Desliga os disjuntores, caso eles estejam ligados. No momento que a gente dá a partida, o nosso gerador não pode começar já alimentando a carga. Então é ideal que a gente deixe o disjuntor desligado e depois que a gente dá a partida, a gente liga aqui os disjuntores do gerador. Confiro se a minha chave está realmente 115 e agora a gente já pode dar a partida puxando a cordinha. Motores térmicos, infelizmente, não são uma boa opção para estar gerando energia, uma vez que eles poluem o meio ambiente. Porém, existem necessidades e a gente precisa usar, uma vez que a gente ficou sem outras alternativas. Uma outra coisa que eu quero fazer é colocar energia solar. E aí a gente vai ter mais uma opção e, no caso, uma energia limpa. Futuramente eu vou estar gravando para vocês a instalação de energia solar para bombeamento de água, ou no nosso caso aqui, para manter a nossa estufa hidropônica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí o seu comentário que eu respondo todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.